Boa noite. Estamos aqui aguardando o pessoal se juntar a gente. Boa noite, Lídia, Yuri, Ellen. Poxa, pessoal, sempre prestigiando. Oi, Sônia. Tudo bem? FH Frazão, Tayana, Pombo, Fotos, a Carolina. Oi, Carolina, tudo bom? Luíse. Boa noite a todos. Hoje vamos ter um tema muito bacana, uma live com uma convidada especial. Oi, Vladimir. Boa noite a todos que estão entrando. De Lucas, Dri, o Paulo Henrique. Pessoal, a gente hoje vai falar de um tema muito bacana, que é o jornalismo ambiental, o papel da grande imprensa. Hello, Camis, how are you, my friend? Camis é um garoto sírio que torce para o Santos, igual eu. Oi, Camis, Santos! É o garoto da Síria que torce para o Santos, o meu time, está nos acompanhando lá de longe. Pessoal, então a gente vai falar hoje à noite de jornalismo ambiental. Eu queria, antes de começar a live, de chamar a nossa querida convidada, repórter da Rede Globo, a Claudinha Geiger, minha amiga de Campo Grande, é de Vitória, mas mora há muito tempo em Campo Grande, pantaneira de alma. Boa noite, Lailson, Nanda. Mas é o seguinte, quando eu comecei a minha carreira, os primeiros documentários, eu tinha um consultor científico, que era o professor doutor Sérgio de Almeida Rodrigues, do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Eu fiz muitas filmagens das pesquisas dele, depois ele nos acompanhou na expedição Segredos Submersos do Atlântico, e ele foi o consultor científico dos meus primeiros filmes. E eu lembro que uma vez o Sérgio falou assim pra mim, isso eu tô falando em de 92, 93, eu começando a carreira, ele falou assim: você não sabe a importância do que você faz, porque nós do meio acadêmico deixamos o conhecimento hermético, e o que você está fazendo é levar o nosso conhecimento para o grande público. E basicamente o jornalismo ambiental faz essa ponte entre a academia, entre o conhecimento científico e o público em geral. Por isso que eu estou convidando uma grande jornalista que faz muita coisa de meio ambiente, que é a Cláudia Geiger, da TV Morena e da Rede Globo. Antes de eu chamar a Cláudia, eu queria fazer uma homenagem especial ao Haroldo Palo Júnior, o maior documentarista de natureza da história desse país. Foi o meu mestre de toda uma geração de documentaristas. E por que eu estou falando do Haroldão? Porque a Claudinha me foi apresentada pelo Haroldo no Mato Grosso do Sul, nos idos de 96, 95, 96, quando eu estava fazendo minhas primeiras expedições com o grande mestre Haroldo Palo Júnior, e ele me apresentou então a Claudinha Geiger. Boa noite, Aldemir. Então, Claudinha, você está nos acompanhando aqui. Se você puder mandar aquele pedido para entrar aqui, né? Ó, já te aceitei. E agora a Claudinha Geiger vai entrar, conectando. Oi, Claudinha, tudo bom? Oi, meu amigo querido, que vontade pro mato, né? Quando eu olho para você, eu lembro do Rio Paraguai. Por que será, né? Rio Paraguai, Rio Touro Ah, Morto, ai, é nem fale. bonito, Serra do Amolar, tantas matérias que nós já fizemos junto, né? Nossa, Aquele quanta especial do coisa. Rio Paraguai foi muito bacana. Claudinha, eu já vou Oi. chegando, né? Porque Ai, que dessa vez nós medo. vamos inverter os papéis e você é repórter e minha entrevistada. Olha que honra! Ai, que medo. Imagina. Invertemos o papel. Você sempre me entrevista, agora eu vou te entrevistar. E aí, para Eita. chegando, já que você é da TV Morena e da Rede Globo, eu começo te perguntando como que você vê a responsabilidade da grande imprensa, da grande mídia e da Globo também em divulgar as causas ambientais e científicas. E me conta algum exemplo legal de influência positiva que uma matéria sua causou assim no público, no meio ambiente. Ai, querido, tem tanta coisa. O que eu acho assim, eu penso muito que o brasileiro ele ainda se informa muito assistindo televisão, apesar da gente ter a internet, da gente ter hoje a possibilidade de ampliar esse leque de conhecimentos. Mas ainda é um hábito do brasileiro assistir a TV aberta, assistir agora documentários também. Então, assim, é uma responsabilidade gigantesca quando você consegue um espaço, um telejornal de veiculação nacional, por exemplo, para falar
sobre meio ambiente, porque tem tanta coisa acontecendo no mundo, no Brasil, e você conseguir emplacar a pauta ambiental, ela é um desafio. Muitas vezes a gente consegue, em função do que está acontecendo no momento, infelizmente, às vezes são as tragédias, como a gente teve o fogo do Pantanal ano passado, mas eu E tá também de já novo, né? Eu vi tá hoje de reportes novo do que tá pegando fogo lá de novo, né? A gente vai na falar disso Serra daqui do a pouco. Amolar, é uma coisa absurda. Então, assim, a gente tem que conseguir buscar, esse é o meu desafio, eu sou uma capixaba que veio para o Centro-Oeste e nunca tinha pisado aqui, então, desde o meu início, eu me desafiei a ter o olho novo, a buscar as coisas que os brasileiros ou já ouviram falar ou não conhecem muito bem, e também o conhecimento científico. Então, a responsabilidade tem que estar aliada a essa busca da informação correta, junto com aquelas pessoas que já estão aqui muito antes de mim, como repórter. Então, assim, tem várias situações. Eu vou citar uma que foi uma reportagem que eu fiz voltada à questão ambiental, mas principalmente social, que foi denunciando em jornais da Globo e da TV Morena sobre as crianças que catavam iscas na região da Serra do Amolar. Essas crianças não tinham escola, não estudavam, estavam à margem de todos os direitos garantidos na Constituição. E aí eu fiz a reportagem, mostrei a realidade, fui junto com elas para aqueles alagados no meio da noite pantaneira. Gente, você conhece melhor do que eu, alagado, cheio de cobra, cheio de jacaré, sucuri, de noite, e aquelas crianças pequenininhas pegando tuvira, que é uma isca viva, um peixinho, para vender para os turistas Com pescadores. peneira, né, Com Claudinha? Pessoal, só peneira. pessoal que não conhece, o isqueiro, o catador de isca, ele é a cadeia mais baixa da produtividade do mercado da pesca esportiva. Eu não sabia, inclusive, que tinha essa coisa triste de usar criança também. Mas são pantaneiros que se arriscam muito, ficam com água até aqui, mordida de jacaré, sanguessuga, pisar numa raia e tem que ficar a noite inteira com uma peneira pegando isca. E aí você testemunhou que eles usavam Não, criança para fazer isso. porque, na verdade, assim, eles não tinham perspectivas de vida. Era o jeito da família aumentar a renda. Então, os filhos ajudavam os pais catando a quantidade maior de isca. Nem é culpa do pai, da mãe colocar aquela criança ali. Era uma prática que existia numa comunidade esquecida. E o difícil é que eles ficavam de noite, né? Jogavam cupim, tudo escuro, porque o cupim atraía a tuvira que fica embaixo das raízes. E aí eu mostrei aquilo no Jornal da Globo na época, houve uma comoção no Brasil inteiro e uma cobrança do poder público, e a partir dali foram feitas várias visitas à região. O pessoal, na época do programa de erradicação de trabalho infantil, o governo estadual, municipal e federal. Moral da história, depois daquela reportagem que foi no início dos anos 2000, construíram pelo menos 12 escolas, ou reformaram antigas escolas que estavam desativadas para as crianças pantaneiras. E Então, teve crianças também aquele trabalho lindo do Acaia, né, com a escolinha que Jatobazim, veio a que é partir uma dessa escola reportagem, maravilhosa lá no, que atende os exatamente. filhos dos ribeirinhos. Foi a partir dessa reportagem que várias pessoas se mobilizaram, tanto que a primeira escolinha construída foi no terreno de um fazendeiro que doou para o Estado, uma junção de forças. E hoje eu vou lá todos os anos, as minhas crianças agora já se casaram, as 4 que eu entrevistei, conheço todas, falo com elas sempre, uma ainda mora lá na região da Serra do Amolar. Mas aí veio iniciativa privada, o Instituto Acaia construiu a Jatobazinho, que tem uma escola de regime SMI integral. Então você teve uma mudança de comportamento a partir de uma reportagem de 2 minutos e meio que foi ao ar no Jornal da Globo. E tem também, assim, história das carvoarias. Eu fiz um Globo Repórter, fiz um Jornal Nacional, mostrando que existiam muitas carvoarias no Pantanal, que é o Pantanal que não alaga, a linha aqui da Ana e Miranda. E a gente mostrou aquelas imagens de fornos, carvoarias com 1000 fornos. E E era a carvoaria, é só explicar para o pessoal que está nos assistindo, pode não saber, né? Usa madeira para fazer carvão, tem um grande impacto ambiental, emite muitos gases poluentes e em vários lugares do Brasil utiliza mão de obra infantil. Mas você me contou que aí em Miranga e Aquidauana, pelo menos desse mal não padecia, né? Não tinha padecia, mas aí criança. você tinha aqui as pessoas que tinham a licença de limpar pastos, entre aspas, o limpar, e acabava passando e tirando tudo e ainda queimava a madeira. Então, a partir da reportagem, veio uma nova legislação de controle, uma fiscalização. Então, hoje, para mim, entre as minhas viagens pantaneiras, quando eu passo nas estradas, que 10, 15 anos atrás estavam repletas de carvoarias dos dois lados das estradas, e você não vê mais carvão, você não vê mais aquela fumaça, é uma prova de que o trabalho
da imprensa pode surtir um efeito muito interessante e importante também nas questões ambientais e sociais. Claudinha, eu tenho algumas perguntas, mas eu vou interagindo com as perguntas do pessoal. E aí tem uma pergunta aqui bem interessante. O Freitas, que fala lá, eu sou seu fã, abraço, abraço, Freitas. Claudinha, como você vê o uso das minisséries e novelas com temas ambientais? Inclusive, está tendo aí na mídia um rumor de que talvez vá haver um remake da novela Pantanal, né? Aquela dos irmãos, esqueci até o nome, foi uma passada na Amazônia, a Globo comprou muita imagem minha para ilustrar a natureza da Amazônia. Como você vê esse encontro da ficção com a realidade? A novela é ficção, como você mesmo disse, e muitas vezes o brasileiro, quando vê aquelas paisagens, quando começa a ter um pouco de acesso nas novelas com as lendas que existem nessas regiões, ele acaba se interessando e vai buscar conhecimento, ou às vezes não, às vezes tem um encantamento. Então, assim, quando você tem uma locação de novela em algum lugar importante, a novela Pantanal, na época, foi feita pela Manchete, o Jaime Monjardim, e aquela novela marcou a minha infância, porque eu não conhecia o Pantanal. Fim de infância, né? Eu não conhecia o Pantanal, eu não conhecia o Pantanal, eu nunca tinha visto, então eu achava a coisa mais linda do mundo, aquelas revoadas, o Rio Negro com a Praia da Juma, né? Eu era apaixonado pela Guta. Eu já tenho uns 17 anos, eu ficava suspirando assim. E foi numa fazenda, né? E foi numa fazenda histórica, a Fazenda Rio Negro, que é uma fazenda que faz parte da história aqui da colonização dessa parte do Pantanal, uma fazenda centenária. E as imagens de animais que tão lindamente costuravam as cenas eram do mestre Haroldo, do Paulo Júnior, né? Exatamente. Então, assim, eu posso dizer que eu fui uma das brasileiras que se encantaram por imagens de novelas, e não só da do Pantanal, a novela Pantanal, várias outras gravadas em outras regiões, e eu faço isso no cinema também. Às vezes eu vejo uma paisagem que eu acho sensacional no cinema, eu falo, gente, que lugar é esse? Aí eu vou pesquisando locação, aonde foi gravado, aí depois que eu descubro... Inclusive, aí a Documenta Pantanal está nos alertando aqui que a novela está aberta no YouTube. Olha que bacana. Ah, que lindo! Tem o Almir Sater, né, que é maravilhoso. Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando cheguei a Mato Grosso do Sul. E assim, tão distraidamente, porque você sabe o tanto que eu sou distraída. Eu estava fazendo uma reportagem de paraquedismo no Pantanal. O paraquedista parou lá do outro lado do rio e não tinha barco para buscar ele. Aí vinha um barquinho sozinho, com um senhor sentado no barquinho sem camisa, de chapéu, barbudo. Eu fiz um sinal. Aí ele veio, eu falei, moço, me leva ali para buscar meu colega, que ele acabou de pousar de paraquedas. O moço levou. Aí eu, para frente, como sou e você conhece, falei, moço, já que o senhor está aqui, me leva ali do outro lado fazer uma imagem da curva do rio. Aí o moço foi. Só que no final dessa manhã, a gente foi almoçar numa fazenda e eu o convidei para ir junto. Quando eu cheguei, aí todo mundo cumprimentou o moço, conhecia, eu fiquei meio assim, eu tinha acabado de chegar em Mato Grosso do Sul. Aí fiquei quieta, né? Aí, depois que eu almocei, deitei na rede, comecei a cantarolar assim, amanheceu, peguei a viola. Aí o moço olhou, falou, você gosta dessa música? Eu falei, olha, eu gosto, não gosto muito, eu gostava do programa, por causa do meu pai. Aí o moço falou assim, porque quando eu gravei essa música, aí eu fiz assim, falei, oi? Eu falei, quem é o senhor? Ele, não, meu nome é Almir Sater. Eu falei, nossa, o Pirilampo da novela que tinha filmado. Ana Raiz da Trovão. Exatamente. Da Trovão Aí eu fiquei assim, oi. Aí foi quando eu o conheci. Desde então ele só me chama de moça, eu só o chamo de moço. Virou um dos meus maiores amigos e me apresenta coisas maravilhosas aqui dessa região também. Eu sou fanzaço do Almir Sater. Eu conheci também. ele pessoalmente junto com o Haroldo Paulo Júnior, lá na fazenda dele. Tive a honra de tomar um tereré numa rodinha de viola com o Almir Sater na fazenda dele. Claudinha, é bom demais. Bem legal. Eu estou vendo que a galera está participando muito. Vou ter dificuldade de conseguir fazer todas as minhas perguntas, mas estão vindo várias perguntas interessantes. A Isabel Cristina Manzo, ela pergunta se você já fez alguma reportagem mostrando a quantidade de tamanduás mortos nas rodovias do MS. E eu complemento contando para o meu público que está aqui assistindo a live que uma amiga nossa, Fernanda Abra, uma pesquisadora brasileira, ganhou o ano passado um prêmio mundial de jovens cientistas que estão mudando o mundo justamente pelo uso de técnicas científicas para minimizar o atropelamento de animais
primeiro no estado de São Paulo e agora ela está dando continuidade no Mato Grosso do Sul. Você já cuidou dessa pauta muito triste, porque inclusive é a principal causa de morte de animais silvestres no Brasil, né, Claudinha? Já sim, amigo, e foi quando eu cheguei aqui, essa capixaba que veio para o Centro-Oeste, que não conhecia nada de Centro-Oeste, eu fiz uma reportagem, a primeira delas, em 1998, ó, como tem tempo, e eu fiquei muito chocada com essa história, e era um professor, um pesquisador, se chama Wagner Fischer, que ele nem é de Mato Grosso do Sul, mas estava fazendo o mestrado dele, se não me engano, sobre atropelamentos na BR-262. Então foi assustador ver aquele levantamento, e ainda é uma das rodovias brasileiras com maior índice de atropelamentos, é de rasgar o coração. Aí depois conheci a Flávia Miranda, do Instituto Tamanduá, fizemos Globo Repórter junto, e a Flávia também já me deu várias informações, e volta e meia a gente faz. Agora, sabe uma coisa, Lau? Apesar da gente saber da importância de fazer essa denúncia, de cobrar do Departamento Nacional de Estradas e Rodagens para fazer adequação na BR-262 que atravessa o Pantanal, e nas outras também. A Patrícia Médici, da pesquisa das ANTAS, mapeou as rodovias do Cerrado. Junto com a Fernanda. Com a Fernanda. Mapeou o Cerrado. Inclusive, não fosse a pandemia, eu estaria fazendo um mini-doc com as duas e com o Arnaud no mês de maio de 2000, desse maio agora. Exatamente. Agora esperando por conta da pandemia, não fizemos por ainda. Por causa do projeto deles de pesquisa de atropelamentos, de tamanduá e de antas. Aqui a gente tem a MS 040, que morre anta demais. Então você tem aí a ameaça humana, e é uma ameaça real, porque não é só um animal. É quando você mata uma anta, por exemplo, atropelada, ela leva muito tempo para se reproduzir, um animal que tem uma reprodução muito frágil, e é um animal que vive solitariamente, e você mata uma fêmea. E que tem um papel ecológico, para quem não fundamental. Sabe, fundamental, porque a anta é um dispersor de sementes, é a jardineira da floresta, como a Patrícia fala. Agora, Claudinha, voltando aqui para essa questão do nosso tema, do jornalismo ambiental, nós estamos com um país tão polarizado. Eu faço uma reflexão engraçada. Eu trabalhei muitos anos para a Rede Globo, então eu me sinto à vontade para falar. Que assim, os meus amigos petistas dizem que a Globo é o império do mal capitalista golpista. O pessoal bolsonarista está chamando a Globo de comunista. Isso me mostra que alguma coisa certa, quando ela desagrada dois bandos de louco, quer dizer que alguma coisa certa ela está fazendo. Inclusive, eu testemunho que em 58 participações ao vivo no Domingão do Faustão, eu nunca fui censurado de falar nada. Então, a minha pergunta é, num tempo que até remédio vira questão política e não médica, como você vê, agora estão polemizando com o uso de máscara, que é a coisa mais óbvia, diminui 93% a chance de contaminação. Então, eu te pergunto, como você vê o papel da grande mídia em divulgar informação cientificamente correta? É a janela do conhecimento que a gente tem que aproveitar. Eu acho, e eu trabalho dessa forma desde que comecei no jornalismo, já que eu estou num grande veículo, que eu estou aqui no Centro-Oeste, trabalhando na Rede Mato Grossense de televisão, que tem Mato Grosso do Sul, Globo, com as matérias de rede nacional, ali é onde a gente precisa aproveitar e passar a informação científica séria, apurada, e você traz para o nosso telespectador a possibilidade de se aprofundar um pouco mais. Às vezes a reportagem pode ter 2, 3 minutos, mas ali você já plantou uma semente de busca de conhecimento que vai fazer aquela pessoa a ter um outro olhar para aquela espécie, para aquela região, para aquele bioma. Então, assim... Nem seja para quando alguém falar, a pessoa cair a ficha. Opa, já ouvi falar disso aí. Exato, e isso você percebe quando você conversa com pessoas que nunca viajaram para a Amazônia, como a gente já foi, para Caatinga, para o Pantanal, para a Mata Atlântica, e a pessoa fala, nossa, eu adoro as suas reportagens, eu me lembro de uma que você fez. Eu já tive pessoas que me pararam na rua lembrando de reportagens que eu fiz 15 anos atrás. Isso então, é sensacional, né? Isso é sensacional. De alguma forma, é o retorno, entendeu? E eu posso te dizer que eu também nunca fui censurada. Às vezes a gente passa em situações em que você é pressionada por aquelas pessoas por quem você está denunciando. E aí você sente a pressão, né, aquele clima tenso, mas eu posso te dizer, no meu caso de trabalho, que eu nesses casos, quando eu enfio a mão em uma pesquisa séria de um assunto ambiental que está gerando problema, eu já tive suportes dos meus gestores, principalmente também de gestores de fora da Globo, que falaram, vai que eu seguro.
porque você precisa ter a seriedade também de trazer a informação correta, não é procurar um culpado, um bandido ou um mocinho, é se embasar nos fatos que existem, nas comprovações que existem, se for alguma questão judicial, nas ações que tramitam, e a partir dali você puxa o novelo da reportagem. Então, para mim, o papel da grande imprensa é esse. A gente tem que abrir a boca, sim. Nem sempre as pessoas gostam. O pessoal fala que o jornalismo sério ele tem que desagradar. Se agradar todo mundo, não é jornalismo, é publicidade. Tem essa fala. E Agora, outro também não pode acomodar, né, Lau? Senão a gente fica naquela zona de conforto e acaba se acomodando, e aí você acaba achando que tudo é normal. Eu falo que o meu desafio, eu moro em Mato Grosso do Sul há 21 anos. Você falou que eu sou de Vitória, eu sou de Cachoeira Itapemirim. Meu povo lá da terra do rei você vai é morrer de conterrânea ciúmes. do Roberto Do Carlos. rei, Desculpa. eles vão morrer de ciúmes, não Eu pode. sabia que você era capixaba, deduzi, Vitória, perdão aí para Não. você e sua família. Ó, meu Rubem Braga aqui, ó. Cidade aí de Cachoeira. Ó, meu Rubem Braga aqui, ó, meu Braguinha, meu conterrâneo maravilhoso. Oxe, Então, cidade chique demais. então eu acho assim, a gente precisa lá, ó, exatamente manter o olho novo, igual você que viaja há muitos anos para o mundo inteiro. Você precisa se encantar. Toda vez que você mergulhar com um tubarão, sabe? Toda vez que você for em um lugar que você já foi 10, 15 vezes, ou você precisa se indignar. A gente mesmo nos barcos, nas viagens pelo Pantanal, quanto a gente já conversou, falou, nossa, lá, já viu como mudou aquela paisagem? O que já aconteceu ali? E aí, Então quando tem um exemplo oposto, olha que legal que agora não estão matando onça, elas estão aparecendo para o turista. Que mudança. Exatamente. Eu acho que esse olhar nosso, que somos as pessoas que estão ali documentando que muitos não têm a oportunidade de presenciar ao vivo, é exatamente esse, é você manter o olho novo, manter o olhar crítico e estar sempre se perguntando. Eu costumo dizer que eu sou como criança, eu não saí da fase do porquê. Tudo para mim tem Que porquê, legal, mas né? como? Esse olhar curioso e É. ingênuo ao mesmo tempo direto, né? Porque a criança nós adultos nos acostumamos com o óbvio, né? Eu estava vendo agora as imagens da concentração de pessoas no Leblon ontem. Ai, E não. aí o Luca, que está com 13 anos, falou, mas pai, eles são todos idiotas. É cirúrgico, é esse comentário. Não posso dizer outra coisa. Para se aglomerar sem máscara no pico de uma pandemia, não tem outra Amigo, e definição. aqui em Mato Grosso do Sul, que o Centro-Oeste agora é o epicentro da Covid-19 no E Brasil. tava lá, tava zerada a Covid, o pessoal não tomou os cuidados. Agora, Claudinha, eu vou te pôr no fogo, mas é uma Ave. questão interessante para a gente debater do ponto de vista da precisão da informação. Quando eu trabalho para o Nat Geo, por exemplo, ou para o Smithsonian, você faz um roteiro de um filme, de um documentário de 50 minutos, ele costuma ter 20 páginas. E aí você faz o que eles chamam na Nat Geo de annotated script, ou no Smithsonian de fact-checking, que para essas 20 páginas de roteiro se entrega quase que 80 páginas de fonte bibliográfica. Se eu falar a Terra Redonda, aliás, ainda mais hoje em dia, que tem gente que questiona isso, você precisa de acordo com o livro tal, página tal, ou de acordo com o pesquisador tal. Então, você tem uma precisão de informação e eles têm um departamento de cientistas que recheca o seu fact-checking. E eles dizem que se esse filme vai passar num canal que representa uma instituição, tanto na Geo quanto Smithsonian, são de 1800 e pouco, ele tem que ter essa credibilidade de informação. E na Rede Globo, eu posso falar porque eu entrei ao vivo 58 vezes, contribuí com muitas matérias, com exceção do Globo Rural, eu nunca vi esse processo de checagem de informação. Então, eu encontro jornalistas seríssimas como você, que está conversando aqui, sou seu fã, que sempre fala com todos os pesquisadores, por isso que os pesquisadores gostam de dar entrevista para você, porque sabem que você fala coisa séria. Mas eu já vi, por exemplo, tubarões que eu entendo. Eu vi uma matéria do Fantástico nas Bahamas, que em 10 minutos teve 10 erros. Um erro por minuto. Erro grave, erro de espécie de animal, erro de localização, enfim. Então, eu te pergunto, não é um pouco de arrogância ou excesso de confiança da Rede Globo deixar na mão de um profissional só a credibilidade de uma informação que impacta milhões de pessoas e representa uma empresa que tem o chamado padrão Globo de qualidade?
Assim, eu discordo de você que é da mão de um só, porque assim, quando você fala em televisão, você tem produção, você tem repórter, você tem editor, então você passa na mão de muitas pessoas. E assim, comparando com os documentários de BBC, de NetGeo, como você falou, Smithsonian, é um modelo de produção muito diferente, né? Você tem tempo de planejar, de pesquisar, um monte de coisa, nada disso justifica falha e erro na informação. Não estou defendendo isso, não. Estou dizendo assim que no meu caso específico, eu tenho essa escola, a minha escola, porque o meu sonho de consumo sempre foi National Geographic. Eu cresci com aquela revistinha amarelinha debaixo do braço. E Quadrado aí amarelo, né? não é? Todos nós. Então aí depois veio a possibilidade de assistir os documentários das TVs estrangeiras. Então eu pesquiso muito antes, eu converso com vários pesquisadores, eu vou buscar qual é aquela referência daquele assunto, e eu sou cara de pau, ligo, agora tem possibilidade de mandar e-mail, mando e-mail, peço amigos. Quantos amigos que têm muito mais experiência, eu pergunto, você já fez isso em tal lugar? Era assim 10 anos Até a atrás? humildade, né? É lógico da gente poder informação. falar, olá, o Socorro, você já veio aqui? Ó, eu já fui aí, era assim, era assim, tem fulano. Você mesmo já me passou personagens importantíssimos que você já encontrou em Seu outros Guivaldo, momentos. queridão. Maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, o que eu acho, e nesse caso, às vezes peca-se por tempo de corte, precisa cortar a reportagem, aí você pode, sem querer, suprimir uma fala que teria um contexto. Mas, assim, o que eu percebo no meu dia a dia de trabalho, quando eu faço essas matérias, quando eu percebo que o meu editor é uma pessoa que pode nunca ter vindo ao Pantanal, que pode nunca ter trabalhado uma matéria de meio ambiente, faz uma observação que está incorreta, eu falo com ele, olha, cara, não está legal isso não vamos trocar essa frase, não, porque isso aqui está na publicação do professor fulano de tal, e isso é muito importante para essa pesquisa, porque não vai fazer as pessoas entenderem errado. E a maior prova disso é uma pauta que você me passou e eu acabei fazendo com o Candizani, e você brigou comigo depois, lindo, com toda razão, que é daquela sucuri. Se a gente fala na hora, tanto que hoje eu sou seu amigo e sou amigo do Candizani, você é amo de Agora paixão. você guarda aquele rancorzinho lá dentro, daí você vai Você tinha toda a razão. Cimentando coisas muito mais importantes. Pode, Quantas viagens nem já pode. fizemos nós três? Esse meu amigo iremos querido, fazer novamente. esse meu amigo querido me tirou o medo de sucuri e me tirou o medo de piranhas. A piranha eu conto depois, porque ele falou que eu podia mergulhar com piranha, eu acreditei e fui. Você mergulhou comigo com piranhas na molar já sem medo. Não, Candizani, eu sou fã. Não, mas a da sucuri tem uma história sensacional, porque quando eu fui fazer aquela matéria da sucuri lá em Bonito, todo mundo queria que eu falasse do bicho que come gente, do bicho que é isso, do bicho... Aí eu falei, gente, se a gente não colocar as espécies que existem, que já foram estudadas, que são 3, agora possivelmente deve aumentar, porque as pesquisas andaram. Eu fui ler os estudos do Jesus, que é um venezuelano que dá aula. Rivas, maior pesquisador de sucuris da aula lá e no agora Novo tem México. a Juliana, que Juliana é faz junto. Um trabalho lindo aqui a Ju faz junto com o Rivas. Então, quando eu fui fazer essa matéria, eu fui ler os artigos científicos do Rivas para entender o comportamento da sucuri. E aí eu consegui que o editor também embarcasse nessa. Então a matéria ela ficou super explicativa, respeitando os conhecimentos científicos e desmistificando essa história de que a sucuri é o monstro do rio. Não podemos falar de sucuri em Bonito sem citar 2 grandes amigos, que é o Daniel Granville e o Juca Igarapé. E eu comecei com o mestre Haroldo, nós fizemos a primeira imagem jamais feita de uma sucuri em liberdade debaixo d'água, naquele córregozinho da nascente Olho d'Água, com o Sandro, gerente, que nos autorizou, e eu e o Haroldo entramos lá, e o cenário era tão tenebroso, que eu falei, Haroldo, acho que até a sucuri tem medo de entrar aqui. Era aquele pântano com aquela fumacinha saindo, e fizemos a sequência da sucuri, que saiu no Fantástico, no GNT. Mas isso é importante, essa coisa aí, olha, você fez pela primeira vez, então assim, e é uma coisa que é sensacional, que nessa que a gente fez também teve uma imagem que foi inédita mundialmente. Sim, do machinho, da do machinho, porque havia uma suposição dos pesquisadores de que a fêmea, em algum momento, depois da cópula, ela matava um dos machos, porque ela precisava garantir energia, né, para ficar com aquela energia para produzir os filhotinhos. E ninguém tinha visto isso. E por acaso, no dia que a gente mergulhou, estava lá a fêmea enroscada, esgualepando o macho. E foi feito o registro. Desse tamanho come 2 vezes por ano para entender o tamanho da sorte do Luciano
e Exato. sua de Você conseguir sabe que essa ela imagem maravilhosa, né? lambeu meu nariz, né? Ela botou a cabeça para baixo, me olhou assim com aquela língua azul, Minha... pluf, e fez assim, tuf, e não fez nada comigo. Eu saí, Gosto de lógico, falar, o morrendo, Luciano, morrendo de medo. Luciano Imbonito, meu amigo Luciano, você é largo, como se diz. Porque ele pegou a sucuri comendo o dourado, pegou a Uhum. anta e pegou essa Aham. imagem. Agora, eu sei, e que você sabe, quão poucos são as pessoas que acordam às 4h30 da manhã e entram na água no nascer do sol, com aquele puta frio, com uma roupa úmida, e fica lá 5, 6 horas com a paciência, e aí consegue a cena, né? Então ele tem sorte porque ele ajuda a sorte a É, ajudá-lo. mas você Mas, também faz Claudinha, isso, o Christian Dimitrios também, né? Vocês ficam horas, dias ali paradinhos, escondidinho para conseguir a aliás, vou fazer imagem. uma live com o Cris semana que vem, né? A gente Ai, que trabalhou junto 4 anos. O Cris foi delícia! meu assistente. Amo Faz essa também, campanha, amo. essa carreira maravilhosa, né? Imagens incríveis. Ele Ele é um trabalhou como meu querido, assistente 4 anos. querido, É querido. sensacional Não trabalhar trabalhei com com ele ainda, já trabalhei com você, já trabalhei com o Candizane, mas com o Cris, não. Cris, um dia, tá? Agora, Claudinha, vamos lá. Hoje eu até falei nos stories para os seguidores darem uma olhada. O Christian Dunker, que é um psicanalista que escreve algumas coisas, tem coisa que eu não gosto, tem coisa que eu gosto, mas hoje ele escreveu uma matéria, foi tão louco, porque nós decidimos nossa pauta, publicamos, e aí hoje eu abro o UOL e a matéria do Christian tem o título Como reconhecer fake news científicas. Eu falei, caramba, o cara tá. Nós estamos sintonizados, né? E ele fala muito. Ele falou na matéria uma coisa muito interessante. Nem sempre a ciência tem respostas para as nossas incertezas. Isso cria tentação psíquica de aderirmos enunciados fáceis e crenças resseguradoras. Nós brasileiros, a gente tem essa mania, mais do que ninguém, de querer soluções simples para problemas complexos. E isso está fazendo que a gente comece a virar uma pátria, desculpa dizer isso, mas eu tenho amigos do mundo inteiro e o Brasil está sendo visto nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, no Japão, na Nova Zelândia, como uma pátria radical, quase medieval. Né? Nós temos pessoas do Itamaraty que discutem se a Terra é plana. É uma coisa grosseira. Então, a minha pergunta é como você vê esse cenário, como você vê essa pandemia de fake news, né? E como que a gente faz para a verdade prevalecer? Olha, eu te digo assim, a minha opinião, Cláudia Geiger, não é um estudo científico. As pessoas, elas tendem a acreditar e a propagar aquilo em que elas acreditam. Então, elas batem o olho, acreditam naquilo, já pensava daquilo, já tinha aquele pensamento que já estava arraigado nela e passam adiante. Então, isso não é de agora. Agora ficou muito mais claro, porque a gente tem as redes sociais e as coisas se propagam em questão de segundos. Mas, se você for pensar em informações falsas, existem estudos no mundo inteiro. Tem até um estudo de Stanford, da Universidade de Stanford, da década de 70, sobre pena de morte, o que as pessoas achavam de pena de morte. O que eles pegaram? 2 grupos. Deram as mesmas informações sobre as pessoas que poderiam ser condenadas à pena de morte. Um grupo foi a favor e queria aquilo, e o outro não. Por quê? Porque ele tendeu a analisar aquela informação a partir dos seus padrões já pré-estabelecidos. Não foi buscar a informação científica para embasar uma opinião. Eu posso dizer isso porque você vê em vários lugares que isso é uma questão de recompensa. Tem pesquisas de neurocientistas, de psiquiatras que dizem que essa possibilidade, essa alegria, entre aspas, de propagar as notícias falsas, o fake news, ela tem um gatilho cerebral, porque ela atinge a área do cérebro que te dá aquele sentimento de recompensa. Mais ou menos quando você usa droga. A droga não te dá recompensa e você não vai buscar. Então, por quê? Porque ela ativa aquela área no seu cérebro, faz você ter um prazer momentâneo e você vai e propaga, sem pensar. É uma coisa que, às vezes, para muitas pessoas, acaba sendo até instantânea e automática, sem Agora, perceber Claudinha, o assim tamanho do que está como as fazendo, drogas, entendeu? É. assim como as drogas que você mencionou, movimentam a indústria financeira de milhões e de interesses escusos. Então, existe um direcionamento da fake news
para um determinado propósito. O Cris Dimitrios entrou aqui, lembrou, a nossa live vai ser quarta que vem às 8 lá no Insta do Cris, mas eu vou divulgar. E o Felipe Cuia, meu amigo, o grande Felipe do Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP, amigão meu, quando acabar essa pandemia a gente precisa se encontrar pessoalmente, ele sintetizou como um bom cientista do IPT tudo que a gente falou em uma frase. As pessoas confundem opinião com argumento. Adorei. Eu li na hora que passou aqui que ele falou, assim, assino embaixo. Eu fui vítima de uma fake news ano passado, muito louca, Lau. Começou a pipocar nas redes sociais uma imagem minha com uma gandola do Exército fazendo uma reportagem dos militares colocando energia elétrica lá no Forte de Coimbra. Eu fiz essa reportagem nos anos 90, quando eu vim para cá, no início da minha carreira. Minha carinha de 20 aninhos. E aí o pessoal colocando como se tivesse sido feito no ano passado. Foram milhares de compartilhamentos. Gente do mundo inteiro me perguntando, primeiro, por que eu estava usando uma gandola do Exército e por que eu estava fazendo propaganda para o Exército. Eu falei, gente, essa matéria ela foi ao ar em 1998. 98. Era analógico, não era nem digital o sinal. Você vê que está toda aquela imagem horrorosa. E eu estava com a gandola porque, como eu já estava na lama suja, minhas roupas todas sujaram e você Pegou conhece. Emprestada. Não, o frio do Pantanal você conhece, quando vem o frio derruba a gente. Quando vem calor, tava... até quase. Exatamente, eu tava molhada de lama, eu não tinha roupa, eu peguei uma emprestada simplesmente para não morrer de frio. Ponto. 1998. E usaram aquilo ali de internet, alguém pegou na internet e colocou como se fosse ano passado. E aí você se pergunta qual o propósito. Será que alguém queria fazer alguma associação positiva com esse governo que a gente tem? O que eu acho, Lau, dessa questão de usar isso, que é muito grave, isso demonstra necessidade. Ô, Claudinha, a Letícia Sabatella está com a gente aqui. Ai, que linda! Sou sua fã! Sou sua fã! Linda, linda! Amo. Tô com saudade de ver na televisão. Uma coisa que eu acho, assim, é muito importante para mim, é providencial ver esse momento fake news, porque isso demonstra a lacuna de conhecimento e educação que a nossa nação tem. Porque as pessoas, quando elas têm o conhecimento ou elas têm a possibilidade de acessar esse conhecimento, elas desenvolvem um senso crítico. Então, se você investe na educação, na pesquisa, se você investe nas crianças para que elas não se contentem apenas com a primeira frase de um artigo ou de qualquer coisa que ela recebeu pelo WhatsApp ou então que ela abriu na internet, você vai ter cidadãos aí mais conscientes do que está acontecendo no entorno. E aí você não vai servir de uma pessoa ou inocente ou mal intencionada, depende da forma como está sendo usado aquilo, para propagar uma informação incorreta. Então eu defendo que esse momento é sensacional para a gente bater na tecla de que temos que investir em educação, temos que investir em pesquisa, temos que investir em ciência, porque aí ninguém cai na armadilha do fake news. Eu já recebi... Porque a ciência ela tem um tempo próprio, né? A gente precisa respeitar esse tempo. Eu postei esse caso que está acontecendo na África com muitos elefantes mortos, e aí todo mundo fica me cobrando, cadê a resposta? As análises dos cadáveres de elefantes estão em 3 laboratórios, um no Zimbábue, um na África do Sul, um no Canadá, não tem resposta. Enquanto a ciência não der uma resposta, aí nego fala que é Covid, que é antrax, que é caçador. Gente, vamos esperar a análise de sangue ter um dado científico. A Camila Scarpati te mandou um beijo aqui e tal, e ela fala, ó, falta de ler artigos científicos e procurar o Lattes, livros. Camila, o Lattes hoje em dia, com os ministros que a gente tem, o Lattes não está muito em alta. Mas aí também, lá, eu quero fazer um parêntese. Eu sou uma capixaba que nunca tinha pisado no Centro-Oeste quando vim morar aqui. Então, eu fui estudar, né? Fui pesquisar. Eu me lembro que eu liguei para o Paulo Bogiani, geólogo, professor da USP, na época ele dava aula aqui, porque eu estava encantada que eu queria fazer uma matéria sobre o Mar de Xaraés. Porque quero. Tinha ido ao Pantanal, tinha visto as salinas, né? Aquelas lagoas. Pessoal, o Rabelo tá com a gente, beijão, Rabelo. Oi, Rabelo! Vários amigos. Mas conta pra gente, porque tem muita gente nos vendo agora que não tem noção do que é Mar de Xaraés. Isso que eu vou falar. Na verdade, essa coisa da informação que não é correta, ela começa com uma pequena frase plantada por alguém. Então, o que você tem aí? O Mar de Xaraés é como chamavam o Pantanal no passado. Que isso aqui era um mar, que já foi um mar. E aí aquilo virou como Mar de Xaraés. E quando eu cheguei, fui fazer a reportagem lá na região da Inhacolândia, vi as lagoas de água salgada,
pá, achei os resquícios do mar. Aí liguei para os geólogos e o Bogiani virou para mim e falou assim: olha, minha querida, a gente não se conhecia, hoje é meu grande amigo. Falou assim: ó, vou acabar com a sua visão inocente e romântica. O Pantanal nunca foi esse mar, no máximo ele pode ter sido um deserto há 15 mil anos atrás, porque o Pantanal, na verdade, é uma bacia de sedimentos, né? Ele recebe sedimentos dos rios e ali vai acumulando areia, areia, areia. Porque quando soergueu a Cordilheira dos Andes, você teve a Cordilheira dos Andes que veio para cá e a partir de um fenômeno natural que se chama subjunção, que é quando as placas tectônicas elas acabam se encontrando e uma subindo em cima da outra e vai empurrando, você soergueu a Cordilheira dos Andes e aí veio a Serra de Maracaju, a Serra do Amular, e aí ficou aquele plano embaixo, que é o Pantanal, um grande ralo. E aí eu falei, putz, só uma grilo, parte, e agora? Claudinha. Primeiro, palmas para a tua explicação. A única pessoa que tinha me explicado de forma tão clara esse processo de formação do Pantanal e das serras adjacentes, faltou você falar a Bodoquena também, foi o meu querido Haroldo Paulo Júnior, que longas conversas, tendo aula sobre a formação do Pantanal. Mas, historicamente, me parece, eu recebi essa informação, que espanhóis, quando entraram pelo Rio da Prata, chegaram ao Rio Paraguai, um pouco antes de chegar ao Rio Paraguai, quando chegaram naquelas grandes lagoas lá, Uberaba, Uberaba, pensaram estar no mar interior e daí teria vindo a nomenclatura Mar de Charaés, é isso? Olha aqui, ó, esse livro se chama A História de um País Inexistente. Isso aqui é uma tese de doutorado da professora Maria de Fátima Costa, ela é professora de História da Universidade Federal de Mato Grosso. Por causa dessa história lá atrás do Mar de Charaés, eu fui pesquisar e achei esse livro, muitos que eu li, e ele analisa todos os fatos históricos da colonização do Pantanal do século XVI ao século XVIII. Então, o que ela fez? Ela pegou aqui, olha, todos os relatos das expedições que foram feitas desde que o continente foi colonizado. Eu não falo descoberto porque ele foi colonizado pelos europeus. Então você tem as expedições do Urist, que foi lá mais ou menos em 1530, 1540. Se eu errar a década, vocês me desculpem, mas ele era um soldado que estava numa das expedições, que adorava fazer diário. Aí ele desenhou bicho, desenhou a sucuri como monstro gigante, como naquela época, né, se pensava. Falou dos charaés, fala que os charaés eram índios enormes e super bonzinhos, que tinham os paiaguás que já eram mais agressivos, os paiaguás estão extintos. Então, nesse livro, para quem quiser, ele não tem em livraria, mas acho que em sebo pode encontrar. Essas expedições, elas contam exatamente essa descoberta do Pantanal. Porque quando tá certo que eu falei do mar, que é o mar exatamente. Os primeiros começaram a pedir o Mar de Charaés, aí depois que o Urust, das primeiras expedições, lá no início do século XVI, eles começaram a ver que aquilo não era mar, nos mapas eles já começa a aparecer, já a partir do século XVII, como Laguna dos Charaés, que seria a Lagoa dos Charaés. Mas e a laguna, na palavra espanhol, tem uma coisa interessante, que a laguna se conecta com o mar, como, por exemplo, a Laguna Orro de Liebre, onde eu filmei as baleias lá na Barra Califórnia, que no caso ali é quase que a água é salgada, mas tem salobra. Agora, Claudinha, uma coisa importante aqui, a Ellen da Costa Guerra, sua conterrânea aí de Campo Grande, que conheceu o Haroldo também, psicóloga, ela botou uma citação bonita do T.S. Eliot. Eliot é o nome do meu pai, então eu adoro esse nome. O T.S. Eliot falou: onde está o saber que perdemos no conhecimento e onde está o conhecimento que perdemos na informação? E quando você estava falando de que o Brasil precisa investir em educação, eu ia te interromper, fiquei com o negócio aqui na cabeça, acabei não falando e agora a Ellen me lembrou que é o seguinte: além da educação, o Brasil precisa passar por um processo de valorização e disseminação dos saberes dos povos que estão em contato direto com a natureza, dos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, os saberes de conservação, os saberes medicinais,
tem tanto conhecimento também que o próprio Brasil não valoriza, né, Claudinha? É tão triste isso. Eu acho muito triste e vejo a explicação disso na forma como a nossa identidade cultural foi construída no Brasil. A gente é uma nação que foi colonizada por europeus. Eu sou neta de italianos, eu tenho a descendência, mas assim, tenho a ascendência, mas assim, naquele momento, que era o momento de explorar, de procurar as grandes riquezas, essas expedições que a gente está falando aqui, que aconteceram no Pantanal, elas só existiram, não é porque eles queriam conhecer o Pantanal, é que eles estavam procurando o Eldorado, eles sabiam que algum lugar por aqui na tal cidade existia... de hoje, que muitos anos depois o Fawcett foi procurar, né? Que se perdeu e sumiu ali, que é na Serra do Roncador, que a gente tem aqui, né? Mas, na verdade, eles fizeram essas expedições antes dos espanhóis encontrarem a prata em Potosí, na Bolívia, que foi também o início do fim dos quechos, né? Dos incas. E aí você percebe o seguinte, que tem o Peaberu, tanto que os charaés, eles faziam a troca com os quechas. E quando essas expedições chegaram aqui, na época, eles usavam artefatos de prata e pronto, achamos o Eldorado. Não, eles trocavam. Então, assim, eu tenho um olhar sobre isso de que o brasileiro ele foi doutrinado a não olhar para dentro do seu país. O brasileiro, durante muitos anos, isso já mudou, graças a Deus, mas ainda precisa mudar mais, ele tinha mais olhar para o externo, para outros países, que tudo era melhor, ou não vale a pena. Então, assim, adorava assistir um filme dos índios apaches, mas nunca se interessou pelos Kaiowá. Nunca foi estudar o que foram os Guaicurus, os Cadué, os Ofaié, entendeu? Os Wainampi, os Chavante. Então, o que acontece? O brasileiro, ele nunca teve esse olhar porque ele foi doutrinado a pensar que índio é preguiçoso, o índio não gosta de trabalhar, o quilombola foi aquele que fugiu da fazenda, e aí é esse olhar preconceituoso que se mantém por muitas pessoas até hoje, que faz com que o brasileiro tenha esse véu. Mas o mais lindo de tudo isso é que eu acho que, assim, primeiro que o universo ele tem uma energia e uma vontade própria que me encanta. Então, ele responde a essas coisas, pode demorar ou não. Então, o que você vê hoje? Grandes medicamentos... O tempo do universo não é o nosso tempo, né? Exatamente. Dois à parte. Primeiro, quem está nos acompanhando, queria mandar um beijo, não conheço pessoalmente, mas sei que você conhece a Laura Cocho. Laura, sou linda. amigo da sua mãe, que eu não vejo há um tempão, mas bem amigo e sou fanzaço do seu avô, leio ele praticamente todo dia. Então... A Laura está também com um projeto muito bacana nos acompanhando. Exato. Mas exatamente dentro disso que você falou. Por isso que eu tenho esperança. A Laurinha tem 16 para 17 anos, acho que 16. E ela tem com um grupo de amigos um projeto para auxiliar as comunidades quilombolas do sul do Piauí, em São Raimundo Nonato, que eu conheci fazendo reportagem lá na Serra da Capivara. E ela conheceu com a mesma escola que eu estudei, o Santa Cruz. Exato, e eles antes fizeram. De mim, Chico Buarque estudou. A Mariana também estudou lá. Eles fizeram um estudo de meio e foi lá, conheceram, se encantaram, se sensibilizaram com aquela comunidade, estão ajudando. Agora, é muito importante, Lau, a gente deixar muito claro o seguinte: o valorizar a cultura indígena, a cultura quilombola, não é tratá-los como coitadinhos, não é tratá-los como eles não tiveram oportunidade, eles não tiveram acesso. Pelo contrário, o conhecimento tradicional muitas vezes é a porta para a comprovação do conhecimento científico. Então, quando você olha para essas comunidades com respeito dos séculos, às vezes, dependendo da região, pode ser até milênios ali, você vai tirar deles aquilo que eles podem te ensinar e você também pode ensinar a eles com o seu conhecimento. Desculpa só interromper, com certeza eu concordo com você, esse conhecimento tem um valor, tem que ser valorizado. Quanta coisa a indústria farmacêutica não se apropriou de conhecimento indígena e quilombola. Mas eu me comovi muito com essa questão aí do racismo e estou tentando aprender, seguindo as lives da Djamila. Semana retrasada, eu passei o meu Insta uma semana, pessoal do movimento negro, ou pessoal que são profissionais da nossa área de atuação, pesquisadores, cinegrafistas, negros, para ecoar a voz deles. E a Roberta Estrela Dalva, ela falou uma coisa muito interessante que a gente tem que tomar cuidado, que é o seguinte: não é tratar como coitadinho,
mas existe uma reparação histórica, Sim, porque que eles precisa ser construíram feita. uma riqueza com a qual eles não participaram. Então, por exemplo, hoje existem fazendas, o cara fala, meu avô teve uma fazenda de cacau, teve uma fazenda de café. Não, seu avô teve uma fazenda de escravos. Escravos foram chicoteados, construíram uma riqueza que hoje está na mão do seu avô e eles não tiveram participação. Então, essa reparação, quando a gente vê na Nova Zelândia, Mas é aí devolver terra... o Canadá também fazendo a reparação com os povos indígenas. Então, assim, é aí que entra o olhar brasileiro doutrinado para não se permitir e ser humilde o suficiente para falar erramos e vamos começar a trabalhar de uma forma que a gente consiga fazer uma reparação, não só para a comunidade negra, mas para a comunidade indígena, aos povos tradicionais. Então, assim, por exemplo, você tem lá no Espírito Santo, lá na minha terra, em Castelo, tem uma fazenda do final do século XIX, que se chama Fazenda do Centro, ela pertencia à Igreja Católica. Naquela época ainda não tinha abolição da escravatura. Desculpa, Claudia, desculpa, só um segundo. O Neto, que é um amigo nosso, trabalhou com o Haroldo, como editor do Haroldo, lá de Araraquara, amigo meu. O Netão tá falando assim, gente, essa moça é uma enciclopédia. Então, por favor, dona Enciclopédia, continua a sua história. Não, essa foi uma reportagem que eu fiz no meu início de carreira na TV Gazeta, lá no Espírito Santo. Eu fiquei encantada, porque aí que eu fui descobrir um negócio que eu nunca tinha visto. Eu fiz matéria, depois entrou no Globo Rural, porque eu sou cria do Globo Rural. Eu comecei a entrar na Rede Nacional pela Globo, no Globo Rural, com todos eles me ensinando. Eu digo, você me desculpa, eu sou muito crítico, trabalhei muitos anos na Globo, não quero me colocar acima, mas eu sou muito crítico com o jornalismo brasileiro e eu sempre falei, desculpa, vou ser sincero com você, você também me estende esse comentário, mas pensando no grande Zé Hamilton, Ivaci, essa primeira geração, eu sempre falei que o Globo Rural é uma ilha de excelência num mar de mediocridade. Te peço perdão, mas eu já vi no Fantástico, no Globo Repórter, chamarem moreia de serpente, que é um peixe, e anêmona, que é parente da água-viva, né? Um quinidário de planta carnívora. É um animal, não é planta. Então, eu já vi erros tão grosseiros que essa escola do Globo Rural, de checar e rechecar a informação, é fantástica. E que bom que tem repórteres que nem você, que nem eu ia falar do André Trigueiro, que eu sou fanzaço, e o André, inclusive, abre, né, um outro assunto que a gente ia comentar. Né, já comecei a comentar e já fui para o outro assunto, que é interessante, que é o seguinte. Até um tempo atrás, o jornalista era, por definição, um tipo sisudo. O jornalista tinha que ficar sério, ele não podia ter emoção e ele lia a notícia como se ele fosse absolutamente imparcial sobre um determinado assunto. E hoje, com as mídias sociais, a gente fica conhecendo essas caras fora da televisão. Então, uma coisa é eu ver o André Trigueiro de paletó na Globo News e outra coisa é eu ver o André no Insta dele acabando de acordar com camiseta falando do jeito dele. Então, a Globo abriu, né? E essas mídias abriram espaço para os jornalistas se manifestarem enquanto cidadãos. Nesse sentido, você acha que é possível um cidadão, por exemplo, desculpa citar o André, não sei nem se Adoro, conheço ele, é um querido, adoro. O André nunca vai poder ter neutralidade quando ele falar de uma agressão ao meio ambiente, porque aquilo machuca o íntimo dele, como eu jamais vou poder falar bem de uma matéria que envolva pesca de tubarão ou caça de onça. Você acha que é possível, dentro desse mundo jornalístico, ter neutralidade? Não, no caso do meio ambiente que você está perguntando, eu posso te dizer, recentemente, ano passado, fiz uma matéria lá em Bonito para o Fantástico, onde eu mostrei os alagados, né, que são ali os brejões, onde tem a absorção da água da chuva e vai alimentando os rios da região nos períodos de seca, e que eram os alagados do Rio da Prata que tinham sido drenados para fazer lavoura, e que vários outros lugares tinham problemas de assoreamento e de sujeira na água. E caiu aquela lama na nascente Olho d'Água. E não era só uma questão, e não era só uma questão da produção, mas também tinham estradas que eram mal cuidadas, não tinham exigências de legislação para você fazer uma mudança de uso do solo, sei lá, de pasto para lavoura, então você só trocava qual seria a sua atividade e sem checar o impacto. Então, o que acontece? Quando você
toca na ferida, quando você... E ali eu chorava. Tem lugares que eu sento, choro, 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 levanto, enxugo as lágrimas e vou fazer a reportagem. Ali você precisa, aí entra aquilo que a gente estava conversando no início da nossa live, ter um embasamento científico e técnico para você confrontar os argumentos, às vezes até de uma corrente. Também, né? Porque entra a questão da legislação, né? Não, e ali tinha um processo tramitando, já tinham perícias feitas pelo Arnildo e a Vale Pote, que são pesquisadores da área de plantas aqui do Cerrado do Pantanal. O Rabelo, que também tinha das nascentes. Então você tinha uma constatação e uma perícia que mostrava que aquilo ali não estava certo e também não estava cumprindo a legislação. Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos num país onde as legislações elas são mudadas e alteradas de acordo com as vontades, muitas vezes, econômicas. Então, você deve lembrar daquela época antiga que tinha aquela propaganda plante que o João garante. O plante que o João garante era... Na época que se incentivou a colonização selvagem do Mato Grosso. E aí você... A gente está se aproximando do fim. Quando o papo é bom, caramba. A gente 15 minutos, pô, que 55. Isso? Não aguento. Quero mais, de novo. Eu também. Vamos fazer outra na próxima no seu. O Cris Dimitrios fala assim, temos mais que aprender com o povo indígena do que ensinar. Simples assim. Com certeza, Cris. Com certeza absoluta. Muita gente falando aqui, eu ensino meu filho, compre livros sobre cultura indígena, muitos comentários, não vai dar tempo de passar todos, porque a gente já tem que se encaminhar. Olha, eu sem querer botei a câmera errada aqui. Ainda bem que não tem ninguém trocando de roupa aí, né, Lau? Não tem, só tô olhando meus filhos aqui, que aliás, quando eu faço live, eles vão pro quarto. Mas a gente tem muito mesmo que aprender. Eu sou absolutamente encantada. Eu, quando vou lá para a região do Pará, quando eu vou aqui para o Pantanal, eu gosto muito, eu respeito muito e eu sinto muito o que os meus antecessores fizeram às comunidades indígenas do Brasil. Eu peço desculpas pelos meus antecessores. E para você ter noção... Hoje, ali, ó, cerâmica terena, cara. Eu sirvo comida na minha casa na cerâmica terena, que é daqui. Gente, a gente tem que valorizar, a gente tem que ser feliz por eles e com eles. Eu lembro quando meus meninos eram pequenininhos, nós fomos para Bonito com a Ayrton, que é cardiuel e guia da região, e a gente andava com os meninos na mata e ele ia contando lendas que ele contava para o filho dele. Ai, maravilhoso. Cara, e, meus filhos achavam a Matinta Pereira na mata, né? Esse folclore, pô, é muito bacana. Infelizmente, a gente está se despedindo. Eu queria só comentar uma coisa, que você estava falando da legislação, né? E esse nosso presidente, que eu prefiro nem nomear o inominável, ele assinou uma MP que permite a plantação de cana nas cabeceiras do nosso querido Pantanal. E eu lembro em 1999, na abertura, há 21 anos atrás, a abertura de um doc meu no GNT, bem acompanhado por Haroldo Paulo Júnior, Almir Sater e Guilherme Rondon, eles falavam do risco que o desmatamento das cabeceiras do rio Taquari criariam para o Pantanal. E aí, 21 anos depois, o Taquari secou. O pessoal está indo de caminhonete no Taquari. Eu fiz essa matéria para o Jornal Nacional. Autorizando a cana na cabeceira do Pantanal. O que você tem a dizer sobre isso? Não é um tema para uma boa reportagem de Jornal Nacional, Globo Repórter? Fizemos já algumas. Agora, depois de pandemia, eu quero sair viajando para tudo quanto é lado. Eu perdi um amigo por causa disso, que foi o Francelmo. O Francelmo, ele era marido da Iracema Sampaio. Ele ateou fogo no próprio corpo aqui na Barão do Rio Branco, no centro de Campo Grande, contra a possibilidade de permitir usinas no entorno do Pantanal. Mas para isso as pessoas precisam conhecer o Pantanal, porque o Pantanal ele depende do cerrado. Não tem nenhum rio que nasce dentro da planície. Todos os rios pantaneiros nascem na parte alta. Então, se você desmata a parte alta, você mata a planície. Você não vai ter mais esses rios que sobem e descem cheias e secas. Então, assim, o que eu penso disso é que é muito perigoso você tratar os biomas separadamente. Você tem que pensar que nós vivemos num sistema. O cerrado está intrínseco, tanto com o Pantanal quanto com a Amazônia. E os voadores da Amazônia. Nós temos ali no cerrado. Olha, tema lindo para nossa próxima live. Vamos, rios voadores.
ou falar sobre nossa grande paixão pelo Pantanal, porque tem alguns livros, eu fiquei indignado, briguei com o professor, que um dos livros da escola do meu filho dizia que Pantanal não era bioma, era área de transição. Eu Ave catei o Maria. livro da Neide, peguei os livros e fui na aula e falei, senhor, não me fale que o Pantanal não é bioma. Eu Não faço me isso fale também. isso. Querida, a gente tem 50 segundos, queria que você se despedisse, eu mandar um beijão para você. Vamos fazer uma live em breve no seu Insta, eu divulgo aqui também. O pessoal aqui Vamos. elogiando muito. Pô, Ai, que adorei o bom. papo, cara, voou Ah, eu mesmo. também. Lau, me lembrei da gente na beira do rio, dentro do barco, conversando. Eu te agradeço essa chance. Eu sou super sua fã. Te adoro. Também aprendo muito com você. É muito gostoso a gente conseguir compartilhar essas informações com tanta gente, para que eles se apaixonem pelo que a gente faz, né? Para que eles se apaixonem pela natureza, pelos povos tradicionais, por esse Brasil lindo que a gente tem. Bom, eu, você, Christian Dimitris, Luciano Canzani, temos aí que carregar a bandeira do mestre Haroldo, aquela paixão pelo Pantanal, né, Claudinha? Sempre, Vai ser sempre. interrompida a nossa live em 3, 2, 1. Beijo a todos. Até a próxima.